TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Rafaela Cordeiro e hoje traremos um resumo do que foi notícia nesta semana. Hoje é sábado, 27 de julho e você vai ver a seguir. Cidade Real assume operações das linhas de ônibus do Alto da Serra e do Morém. Nova Friburgo registra a temperatura mais baixa do país na madrugada de terça-feira. R$ 4.500 em mercadorias são furtados em uma ótica no centro de Petrópolis. Ministério Público do Rio de Janeiro ajuiza a ação para que prefeito e secretário de Comunicação de Três Rios devolvam aos cofres públicos recursos usados em publicidade. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Após o decreto de caducidade do contrato com a Petroita anunciado pelo prefeito Rubens Bontempo, a empresa Cidade Real em Petrópolis assumiu as operações de ônibus dos bairros Morém e Alto da Serra, que antes eram atendidas pela Petroita. Neste sábado, as linhas de ônibus dos bairros Alto da Serra e Morém começaram a ser operadas pela empresa Cidade Real após o anúncio da caducidade do contrato com a Petroita feito pelo prefeito Rubens Bontempo na última sexta-feira. De acordo com o município, a caducidade se deu em função da inviabilidade da operação em condições adequadas por parte da empresa. Segundo a CPTrans, somente no mês de junho foram registradas 392 falhas mecânicas, uma média de 13 quebras por dia. E nos 18 primeiros dias de julho, já foram relatados 243 incidentes, resultando em uma média de 14 quebras por dia. Com a decisão, a Cidade Real declarou ter condições de assumir parte das linhas. Então, já no sábado, 30 veículos da empresa começaram a circular para atender as linhas das regiões do Alto da Serra e Morém. Os passageiros das linhas de ônibus que agora são atendidos pela Cidade Real falaram sobre a mudança entre as empresas responsáveis. Para mim foi muito bom, porque eu moro na Pedro Ivo, o ônibus estava sempre quebrado, sempre atrasado, nunca tinha ônibus, então essa troca foi boa. Para mim ficou ótimo, para todos lá no Morém. Estava na hora de trocar mesmo. Foi ótimo. A outra empresa é muito defasada, os carros muito ruins e não tinha manutenção. Essa aí é bem melhor. Os passageiros também afirmaram que já houve melhora na qualidade do serviço prestado pela Cidade Real quando comparado à Petroita. Muito melhor. Mais conforto, mais segurança. Eu achei que melhorou bem mesmo. Já melhorou bastante. A troca foi ótima. Na noite da última sexta-feira, dia em que o decreto foi anunciado, o Sindicato dos Rodoviários manifestou indignação e profunda preocupação com a decisão da Prefeitura em retirar as linhas da empresa Petroita. De acordo com eles, a mudança não assegurou manutenção dos empregos dos rodoviários da Petroita que operavam as linhas afetadas. Em nota, a Prefeitura informou que a Cidade Real, assim como as demais operadoras do sistema, está autorizada a contratar profissionais que hoje prestam serviço para a empresa Petroita. Nesta segunda-feira está agendada uma reunião da Mesa Permanente de Negociação para a Realocação de Recursos Humanos com o Sindicato dos Rodoviários, que vai discutir a realocação dos rodoviários das linhas substituídas. Além da mudança na empresa que atende os bairros Alto da Serra e Morém, os números dos coletivos também foram alterados. Para saber como ficou a numeração da sua região, basta acessar o nosso site tvc16.com. Nova Friburgo registrou a temperatura mais baixa do país na última terça-feira, com 0 graus marcados na estação de Salinas, no Parque dos Três Picos. E Teresópolis registrou a formação de geada no ponto mais alto da Pedra do Sino. Confira! Alguns dos principais parques da região serrana registraram temperaturas baixíssimas na manhã desta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada até às 8 horas desta manhã foi de 0,2 graus Celsius, com sensação térmica de 2 graus, na estação de Salinas, em Nova Friburgo. A temperatura foi considerada a mais baixa do país.
E pelas ruas, os petropolitanos já se preparam para o frio. Eu estou indo ali agora naquela loja ali comprar aquele coisa térmico para torneira, né? Porque a água gelada tá brava. Além das medidas já orientadas pela saúde, né, as vacinas e tudo mais, eu tomo a vitamina C para prevenção e me mantenho sempre aquecida com chás, chocolate quente. Bem, tirar todas as roupas que estavam no armário, né, daquelas mais de inverno, e além disso aquela coisa, tomar aquele chazinho quente, aproveitar o máximo para ficar dentro da coberta quando estiver em casa. Na madrugada de terça-feira também houve a formação de placas de gelo no Pico do Caledônia. As imagens circularam pelas redes sociais. Além de Nova Friburgo, Teresópolis registrou a formação de geada no ponto mais alto da Pedra do Sino. Para os próximos dias, a temperatura pode variar na região serrana de acordo com o clima-tempo. Em Nova Friburgo, a mínima é de 11 graus e a máxima de 19. Em Petrópolis, a mínima é de 12 graus e a máxima de 23. Já em Teresópolis, a mínima é de 13 graus e a máxima de 24 graus Celsius. A queda nas temperaturas está associada à presença de uma massa de ar seco, que impede a chegada de chuvas e contribui para o clima frio. E nos próximos dias, o frio não deve aliviar e algumas atividades ajudam a esquentar. Eu vou sempre com umas amigas jogar buraco numa pousada. Um chocolate quente, malhar bastante. Leitura, né, a leitura é principal. Conversar com os amigos e caminhar. Na tarde da última quarta-feira, uma filial de uma ótica foi furtada na rua Doutor Alencar Lima, no centro histórico de Petrópolis. A ação do suspeito foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. 4 óculos com valor estimado em R$ 4.500 foram levados pelo homem que ainda não foi identificado. De acordo com o funcionário, a loja já havia sido furtada em outra ocasião, mas a quantidade de óculos roubados e o prejuízo na ocasião foram menores. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, em 2024 já foram registrados 7 roubos a estabelecimentos comerciais só no primeiro semestre em Petrópolis. Em 2023, foram registradas 8 ocorrências durante todo o ano. E pelas ruas de Petrópolis, os moradores demonstraram opiniões diversas em relação à segurança pública na cidade. Eu não sou segura andando na rua, não. Mais ou menos. Não muito. Por enquanto, ainda me sinto aqui no primeiro distrito. Agora, fora daqui, não sinto mais, não. Sim, com certeza, sim. A gerência da ótica informou que um boletim de ocorrência foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia com o intuito de identificar o paradeiro do autor do crime, mas até sexta-feira ele ainda não havia sido encontrado. Após uma fiscalização, a concessionária Águas do Imperador identificou uma ligação irregular em uma casa de alto padrão na localidade de Nogueira, em Petrópolis. A Polícia Civil precisou ser acionada. De acordo com a concessionária, a Polícia Civil foi acionada para uma perícia no local. Após identificar o crime, o proprietário do imóvel foi encaminhado à 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. O acusado pode responder pelo crime de furto, além de pagar multa e pelo uso retroativo de água. Ainda de acordo com a empresa, em média 6 ligações clandestinas são identificadas por semana em Petrópolis. A concessionária afirmou ainda que as ligações irregulares podem afetar a distribuição de água e contaminar a rede distribuidora. As denúncias à empresa podem ser realizadas por meio do WhatsApp de DDD 21 97211 8024 ou pelo Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio Pereira, conhecido como Joa, e o secretário de Comunicação, Guilherme Medeiros da Silva, por ato de improbidade administrativa. O Ministério Público identificou explícita intenção de enaltecer o atual prefeito em campanhas de ações e programas oficiais que usaram o termo governo Joa, infringindo o artigo 37 da Constituição, que veda o uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos na publicidade oficial. A ação foi encaminhada à segunda vara da comarca de Três Rios, Areal e Levi Gasparian e requer o pagamento de mais de R$ 354.300 por dano moral coletivo, mais R$ 850.374, considerando a multa de 24 vezes as remunerações do prefeito e do secretário, totalizando R$ 1.204.697. A promotoria esclareceu que a ação se deu após instauração de inquérito
inquérito civil para apurar a notícia de fato sobre o uso indevido do nome Governo Joa, em publicação no Boletim Informativo Oficial do município de Três Rios, sendo verificada a incidência de publicidade de atos e programas estatais vinculados ao Joa. Tanto o prefeito quanto o secretário foram pessoalmente notificados, mas optaram por não enviar os esclarecimentos. As investigações também constataram aumento expressivo de recursos da prefeitura para as mesmas campanhas publicitárias, cerca de 3 vezes maiores do que registrados no primeiro mandato de Joacir Pereira, demonstrando que as condutas foram planejadas e dolosamente colocadas em prática por ambos, visando única e exclusivamente melhorar a imagem do prefeito junto à população, por meio do projeto de comunicação exercido pelo secretário. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Três Rios por esclarecimentos e um posicionamento, mas até o fechamento desta edição não recebemos retorno. E você vai ver depois do intervalo. Parlamentares pedem novo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Prefeitura em um prazo de 10 dias. Prefeitura de Petrópolis recusa a proposta do Hospital Santa Teresa e convênio só está firmado até dezembro deste ano. Ministério Público do Rio de Janeiro cobra a estruturação das defesas civis dos municípios com risco muito alto ou alto no Rio de Janeiro. Greve fecha Museu Imperial na quarta-feira em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança, preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Nesta semana, parlamentares deram um prazo de 10 dias para que a Prefeitura de Petrópolis apresentasse um novo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O documento que apresenta os gastos e recursos da Prefeitura para 2025 foi recusado na Câmara dos Vereadores após apresentar inconsistências. O pedido foi realizado pelo deputado estadual Yuri Moura e pela vereadora Júlia Casamasso na última terça-feira. No pedido encaminhado à Prefeitura, os parlamentares deram um prazo máximo de 10 dias para que o município apresente um novo texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo que a gente vote fora do prazo, é imprescindível que a gente tenha uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso, inclusive, está acontecendo agora no Congresso Nacional. No entanto, a Lei Orgânica do município, vigente desde 2012, não prevê o envio de um novo documento fora do prazo, o que acende um alerta sobre a necessidade de atualização da Lei Orgânica do município. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi recusada pelos parlamentares após a Secretaria de Fazenda apresentar por 3 vezes irregularidades no documento. Entre elas está uma diferença de R$ 153 milhões entre as receitas bruta e líquida do município. O prazo para a votação da LDO se encerrou no dia 17 deste mês. Sem a LDO, a Câmara não pode discutir a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que delimita o orçamento de 2025. E com isso, a próxima gestão vai ter que administrar os recursos da Prefeitura com base no documento de 2024. Além disso, será necessário que todos os gastos sejam encaminhados à Câmara para aprovação. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis recusou a proposta oferecida pelo Hospital Santa Teresa para a manutenção do convênio com o Sistema Único de Saúde no município até dezembro de 2025. O convênio do hospital com a Prefeitura só está firmado para os próximos 5 meses. Em uma petição datada no dia 28 de junho deste ano, a Prefeitura recusou a proposta realizada pelo Hospital Santa Teresa e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a auditoria realizada pela empresa Teorema Auditores Associados para comprovar o déficit financeiro do hospital se encontra com várias lacunas. No dia 8 de julho, o Hospital Santa Teresa emitiu uma petição afirmando que a recusa da proposta por parte da Prefeitura demonstra a falta de interesse na solução do impasse. O pedido havia sido realizado em audiência na 4ª Vara Civil de Petrópolis, que aconteceu no dia 27 de junho. Na ocasião, o Hospital Santa Teresa afirmou que a unidade estava fechando o ano com um déficit de R$ 9 milhões, sendo que 5 milhões estavam atrasados pelo município. Na ocasião, ficou decidido, então, um repasse a mais de R$ 6 milhões, dividido em parcelas fixas mensais, e desta maneira o convênio permaneceria até dezembro de 2025, ao invés de se encerrar neste ano. Ainda de acordo com a Secretaria, foi marcada uma reunião com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, na sede da instituição, no dia 6 de junho de 2024. E lá ficou consignado que o HST complementaria a auditoria realizada com o detalhamento dos valores computados. E o prazo para entrega seria o dia 29 de julho deste ano, mas que foi prorrogado para o dia 31 de agosto. Um levantamento realizado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Grupo Temático Temporário para Atuação em Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima, constatou que 11 municípios do Estado do Rio devem investir na estruturação das defesas civis, entre elas estão as cidades de Petrópolis e Teresópolis. De acordo com o levantamento, possuem riscos muito altos de sofrerem consequências graves frente aos eventos climáticos extremos as cidades de Petrópolis e Teresópolis. Nova Friburgo também está na lista, porém a classificação da cidade é de alto risco. Além das cidades citadas, o documento do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta outros 8 municípios com riscos para desastres naturais. Na categoria muito alto estão as cidades: o Rio de Janeiro, a capital fluminense,
além de Angra dos Reis e São Gonçalo. E na classificação alto, os municípios de Duque de Caxias, Barra Mansa, Piraí, Itaperuna e Niterói. O foco do trabalho, segundo o órgão, é ajudar a identificar as prioridades de cada região e fortalecer as medidas de prevenção a desastres. A análise feita pelo grupo será encaminhada aos promotores de justiça de cada município, com as respectivas sugestões de implementação de melhorias. Na última quarta-feira, o Museu Imperial de Petrópolis não abriu as portas para o público, por conta de uma paralisação dos servidores da cultura que estava sendo realizada neste dia de forma simultânea em todo o Brasil. Em frente aos portões do principal ponto turístico da cidade de Petrópolis, diversos servidores da cultura se reuniram para protestar por melhores condições de trabalho para a categoria. A paralisação é um movimento nacional de 3 dias em que diversos museus do país ficarão fechados. Em Petrópolis, o Museu Imperial ficará fechado apenas nesta quarta-feira. As principais reivindicações da categoria são a criação do Plano de Carreira da Cultura, que é pedido há mais de 20 anos, e da Mesa Emergencial da Cultura. O Plano de Carreira da Cultura, uma estruturação de uma carreira condizente com o grau de complexidade dos nossos trabalhos nas instituições de cultura, especificamente também, nesse caso de hoje aqui, os museus. Então nós somos historiadores, arquivistas, museólogos, bibliotecários e uma série de carreiras, uma série de profissionais especializados, dedicados, que não tem, na verdade, um plano de carreira que mantenha os servidores no MINC, ou seja, no Ministério da Cultura. Além dos problemas relacionados à falta de uma projeção de carreira dos servidores de cultura, Marcos afirma que o corte de verbas para o Instituto Brasileiro de Museus, feito pelo governo federal, também gerou impacto negativo no serviço prestado. Existe também uma questão orçamentária muito grave. Cortou 10 milhões de reais do nosso orçamento no no Instituto Brasileiro de Museus. Isso compromete muito a qualidade dos serviços e as condições de trabalho. O historiador pede consideração da população em relação à greve. A gente entende o incômodo que isso causa durante um dia aos usuários dos museus. A gente quer muito que os usuários possam ter serviços especializados e de muita qualidade ao longo de todo o ano. Então, por isso a gente está paralisando um dia para que a gente possa garantir esses serviços no futuro. André Lippmann, diretor do IPHAN, destaca que existem muitos documentos históricos no museu, mas não há pessoas capacitadas para cuidar deles. Além disso, ele também afirma que o movimento está acontecendo agora, para que tragédias futuras sejam evitadas. Está fechado, mas está fechado para não fechar de vez. A gente quer evitar mais tragédias como a do Museu Nacional. A situação de todos os museus e instituições de todo o Ministério está muito difícil. Nas entradas do museu, turistas vindos de diversos locais do Brasil ficaram decepcionados ao verem o ponto turístico fechado. A gente veio de Campinas mostrar o museu para as crianças. Chegamos aqui, infelizmente, fechado, vamos perder a oportunidade. Não sabemos quando vamos voltar a Petrópolis e é uma pena. É meio frustrante, né? Você vem para Petrópolis para ir no museu, cria uma expectativa, chega aqui, está em greve. Realmente me senti constrangida agora. Chegar aqui em Petrópolis, a gente querer assistir, ver aqui o museu e está fechado. Apesar da frustração, algumas pessoas mostraram compreensão com a situação. A gente fica um pouco chateado por não entrar, mas compreendo 100% e estou apoiando aqui o movimento, mesmo sem saber quais são as questões. A gente entende a situação do museu, dos funcionários, mas por outro lado, a gente fica sem mostrar a parte cultural do Brasil. Um levantamento recente do Tribunal Superior Eleitoral constatou que somente 45 cidades, entre 5.568, que realizaram eleições municipais no ano de 2020, tinham maioria de mulheres na composição das câmaras de vereadores. A outra parcela foi ocupada majoritariamente por homens. Na região sudeste, de 69.514 candidatas, 14% delas foram eleitas e menos de 10% reeleitas. No cenário atual, os homens tiveram uma margem de quase 100% de ocupação nas duas vertentes. Esse recorte é visível dentro das casas legislativas das cidades de Petrópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Teresópolis e Paraíba do Sul. Em Petrópolis, atualmente, na Câmara Municipal, somente 2 mulheres foram eleitas, sendo que o quadro geral de parlamentares soma 15 no total, ou seja, 13 homens e 2 mulheres. Em Três Rios, a situação é similar.
Em 2020, após 70 anos, foram eleitas 4 mulheres vereadoras. No total, são 15 vereadores. Nova Friburgo segue com a discrepância de 21 legisladores e apenas 3 vagas são de mulheres. Teresópolis também tem um abismo entre o número de mandatos femininos. No corpo de 19 vereadores, há apenas 2 mulheres. Em Paraíba do Sul, mantém o mesmo padrão, de 11 cadeiras. Apenas uma é ocupada por uma mulher. Segundo o TSE, esse cenário é marcado por uma discrepância significativa de representatividade e de recursos disponíveis para fortalecer as campanhas femininas. Além disso, a situação é agravada com o pouco investimento que os partidos políticos disponibilizam a elas, o que dificulta o acesso das mesmas no lugar de poder. Outro ponto é o preconceito de gênero, onde no cenário político nacional, uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontou que 39,9% dos brasileiros têm preconceito contra uma mulher. E isso reflete diretamente na baixa quantidade de parlamentares femininas em cargos de presidência e outras funções de poder dentro dessa esfera. E ainda falando em eleições, os eleitores interessados em alterar temporariamente a sessão ou o local de votação já podem fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral. O prazo abriu na última segunda-feira. A medida vale apenas para mudanças para sessões localizadas no mesmo município em que o eleitor esteja inscrito. O prazo para a solicitação da transferência temporária encerrará no dia 22 de agosto. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será realizado no dia 6 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a transferência temporária só pode ser requisitada por eleitores em situação regular no cadastro eleitoral. Ela é adotada com o intuito de permitir que pessoas, em razão do trabalho, de dificuldades de locomoção ou por estarem privadas provisoriamente de liberdade, possam votar em sessões eleitorais diferentes das que estão registradas. Entre os eleitores que podem pedir a transferência temporária estão presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, militares, agentes de segurança pública e guardas municipais em serviço, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamento rural, juízes, inclusive auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral e promotores eleitorais. Mais detalhes sobre a transferência temporária de local de votação podem ser obtidos no site do TSE, em tse.jus.br. E você vai ver a seguir. Segurança Presente resgata 42 pessoas de um suposto centro de reabilitação clandestino em Nova Iguaçu. Programa Farmácia Popular integra novos medicamentos na lista de gratuidade. GE vai investir mais de 300 milhões de reais na unidade de Petrópolis ainda em 2024. Governo do Rio inicia a instalação de comportas na entrada do túnel extravasor em Petrópolis. Vistoria da OAB encontra irregularidades estruturais em fóruns no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem.
para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Policiais da Operação Segurança Presente de Nova Iguaçu resgataram 42 pessoas de um suposto centro de reabilitação clandestino denominado Projeto Decave, localizado na rua Mato Grosso, em Campo Alegre. O local foi descoberto após denúncias e maus-tratos e trabalho em condições análogas à escravidão. A equipe do Nova Iguaçu Presente foi abordada por 2 homens durante um patrulhamento na Avenida Marial Floriano Peixoto, no centro de Nova Iguaçu. Eles relataram ter fugido no dia anterior, dia 20 de julho, de uma clínica de reabilitação chamada Projeto Decave, localizada na estrada Mato Grosso, número 2315, no Campo Alegre. Os denunciantes contaram que viviam em condições de trabalho forçado e cárcere privado. Eles disseram ainda que estavam sendo seguidos pelo presidente do projeto, que dirigia um veículo e costumava andar armado. Assim que chegaram ao local, os policiais foram recepcionados pelo dono do projeto, que autorizou a entrada da equipe. Lá encontraram dezenas de homens em condições subhumanas. A inspeção constatou que o local era insalubre e não havia profissionais capacitados para realizar o atendimento clínico para dependentes químicos. O responsável também não apresentou nenhum tipo de documento que comprovasse que poderia funcionar como uma instituição de tratamento clínico. Diversos relatos das vítimas indicaram que os internos sofriam maus-tratos e exploração de trabalho, sendo obrigados a realizar atividades laborais sem nenhum tipo de remuneração, recebendo apenas moradia e alimentação. Alguns internos foram levados pela família, enquanto outros se dirigiram voluntariamente ao local, mas após a entrada não podiam mais sair. Os relatos indicaram ainda punições corporais, como tapas na cara em tentativas de fuga ou recusa em trabalhar. Outra punição relatada consistia em orar 20 minutos a cada 1 hora durante toda a noite. Além disso, havia homens que agiam como vigias ou capatazes, encarregados de manter a ordem, evitar fugas e aplicar penas corporais. O líder do projeto e outros 3 pacientes que supostamente atuavam como vigias do abrigo foram encaminhados à delegacia de polícia e detidos pelo crime de cárcere privado. A Delegacia de Assistência Social da Prefeitura de Nova Iguaçu foi acionada e o caso foi encaminhado ao Ministério Público. Os estabelecimentos farmacêuticos dos municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e Partido Alferes, credenciados ao Programa Federal Farmácia Popular, já aderiram à nova norma anunciada pelo Ministério da Saúde, que inclui novos medicamentos na lista de gratuidade. Agora, remédios destinados ao tratamento de glaucoma, colesterol alto, doença de Parkinson e rinite estão disponíveis à população em todas as farmácias credenciadas. Com a nova medida, o programa passa a distribuir 39 itens gratuitos, que contam com absorventes, anticoncepcionais e fármacos já ofertados antes para o tratamento de diabetes, hipertensão, asma e osteoporose. Para ter acesso aos serviços, os indivíduos precisam estar inscritos no Cadastro Único, o CadÚnico, e ter um CPF válido. Caso a pessoa não possua o CadÚnico, os Centros de Referência de Assistência Social também estão orientados a fazer a inscrição para o programa.
A recomendação é que a pessoa que for buscar ou solicitar o medicamento leve o receituário original do médico dentro do prazo de validade, que gira normalmente em torno de 30 dias. Leve também um documento original com foto que conste CPF. Um absurdo, caríssimo. Então é um absurdo, né? É tudo caro, né? A gente nem como viver mais para comer não, nem viver, nem tomar remédio, nada. Outros requisitos que ditam que menores de idade, pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer à unidade credenciada podem enviar um representante legal ou procurador para realizar a retirada do produto. Esses devem estar com documentos de ambos. A farmácia popular visa garantir o acesso ao tratamento de diversas doenças através da distribuição dos remédios à população, procurando atingir os mais vulneráveis. Segundo o Ministério da Saúde, a revitalização do programa visa cobrir 93% do território nacional. Tem muito senhorzinho de idade que não tem pagamento, né? O salário é uma mixaria. Então, se vir essa parte aí para dar para as pessoas, será uma beleza. A GE anunciou que vai investir cerca de 306 milhões de reais na unidade de Petrópolis até o fim deste ano. O valor faz parte de um plano global de investimento da empresa de R$1 bilhão em 5 anos. A GE Aerospace anunciou na última sexta-feira que vai investir 55 milhões de dólares, cerca de 306 milhões de reais, na unidade da empresa em Petrópolis até o fim de 2024. O valor faz parte de um plano de investimento de R$1 bilhão da empresa em 5 anos para expansão das instalações regionais de manutenção, reparo e revisão da companhia, as MROs, em todo o mundo. No total, em 2024, as unidades da empresa em Petrópolis, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia vão receber 250 milhões de dólares em investimentos. De acordo com a empresa, os investimentos vão ajudar a atender ao crescimento da base instalada de aeronaves, acrescentando mais células e equipamentos para testes de motores. Os investimentos também vão possibilitar a melhora nas tecnologias utilizadas na empresa, reduzindo o tempo de resposta aos clientes e aumentando a capacidade de reparo de componentes. O presidente e CEO da GE, Russell Stokes, afirmou que a maior parte do investimento dará suporte à crescente demanda por motores CFM LEAP. Ainda de acordo com Stokes, mais de 3.300 aeronaves pelo mundo contam com o tipo de motor em serviço, e mais de 10 mil motores adicionados estão em carteira. As obras de recuperação do túnel extravasor em Petrópolis entraram em uma nova fase e o governo do Rio de Janeiro começou a instalação das comportas, que vão melhorar o escoamento das águas das chuvas, evitando alagamentos no centro histórico da cidade imperial. Executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, as intervenções são fundamentais para cumprir o plano de chuvas, que visa reduzir os efeitos de temporais e outras mudanças climáticas, aumentando a segurança para quem vive no bairro Quissamã. As novas comportas na entrada do túnel extravasor estão sendo instaladas pelas equipes no Rio Palatino, na altura da rua Souza Franco. O trabalho também inclui serviços de concretagem no fundo da galeria subterrânea, que será inteiramente recuperada. Antes do Estado assumir a recuperação do equipamento em 2022, o túnel não passava por manutenção desde que foi construído pelo governo federal na década de 1960. Na primeira etapa da obra, foram realizados trabalhos de requalificação do fluxo hidráulico para melhorar o escoamento das águas pluviais e redução dos riscos de alagamento, desobstrução e desassoreamento do piso do túnel. Nessa segunda fase das intervenções, cerca de 70 funcionários atuam em diferentes frentes de trabalho para a recuperação do túnel, que tem 3,2 quilômetros de extensão entre o centro e o bairro Itamaraty. Na segunda etapa das obras, que está em andamento, equipes atuam nos serviços para a colocação de comportas da galeria, no jateamento de concreto nas paredes e no teto, além de realizar a aplicação de resina anticorrosiva no concreto. A conclusão dos trabalhos está prevista para março de 2025. O investimento do Estado nas duas etapas é de mais de 71 milhões de reais. A Comissão de Celeridade Processual da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil fez diligências nos fóruns de Bom Jardim e Nova Friburgo. Em Bom Jardim, a comitiva da Ordem constatou problemas graves de estrutura, como a falta de acessibilidade da unidade.
A juíza titular da Vara Única de Nova Friburgo relatou que precisa atender pessoas com dificuldade de locomoção na rua na unidade, porque o acesso às salas de audiência só pode ser feito por escadas. Foram observadas também na vistoria realizadas pela OAB cadeiras quebradas, falta de ar-condicionado e até internet. A ordem afirma que vai cobrar soluções ao Tribunal de Justiça. Vamos solicitar ao Tribunal de Justiça uma melhor estrutura aqui para o Foro de Bom Jardim. Nós não temos, os ar-condicionados estão quebrados ou são muito antigos, não tem estrutura de ar-condicionado. Há cadeiras quebradas que atrapalham o trabalho e o que é mais grave, o Wi-Fi não funciona aqui no tribunal e a telefonia não chega até aqui, só a TIM. Então nós vamos levar um pedido muito importante ao Tribunal de Justiça, também, sem dúvida, mas vamos levar um pedido muito importante ao Tribunal de Justiça para instalar Wi-Fi aqui. Outro problema constatado pela comissão em Bom Jardim foi a demora para a realização das audiências de conciliação, que estavam sendo agendadas só para março de 2025. A juíza informou que o novo conciliador foi chamado e as audiências devem ser marcadas e realizadas ainda este ano. No Fórum de Nova Friburgo, a OAB-RJ foi verificar reclamações da advocacia sobre demora no andamento dos processos na segunda vara civil, onde foi observada uma grande quantidade de processos referentes a pedidos emergenciais de fornecimento de medicamentos, sobrecarregando o funcionamento do cartório. A acessibilidade é um problema sério que também precisa ser estudado pelo tribunal. O melhor dos mundos era mudar daqui para um lugar mais adequado, porque esse lugar realmente está muito precário. No Juizado Especial Cível, as audiências estão sendo marcadas para 2025, com queixas sobre a demora na emissão de sentenças e realização de poucas audiências de conciliação. A OAB-RJ, por meio da subseção de Nova Friburgo, afirma que vai acompanhar a situação. E você vai ver depois do intervalo. Banco de Sangue Santa Teresa faz alerta para a falta de sangue do tipo O negativo. Pais e responsáveis devem estar atentos ao tempo de tela e à prática de exercícios físicos durante as férias escolares. Banco Central faz ajustes para aperfeiçoar a segurança do Pix. Deguste é declarada Patrimônio Cultural Imaterial Municipal em Petrópolis. Varejistas antecipam taxação de compras de até $50 para este sábado. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente.
Ótica da Fábrica, armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos, diversos modelos de armações com até 50% de desconto, medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis, Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O Banco de Sangue Santa Teresa está convocando doadores do tipo O negativo para efetuarem as doações com urgência, pois os estoques de sangue estão enfrentando uma oscilação de 60% a 70% abaixo do ideal. Confira. Considerado universal, o sangue O negativo pode ser transfundido em qualquer pessoa em casos de extrema urgência, quando não há tempo para exames que comprovem qual o fator RH do paciente. E o Banco de Sangue Santa Teresa pede para que a população faça a doação, pois os estoques estão abaixo do esperado. Hoje eu preciso contar para vocês que a gente corre o risco de faltar sangue na nossa cidade. O número de doadores caiu muito. Eu não sei se o frio está espantando o pessoal ou se a doação de sangue caiu no esquecimento por conta da loucura da nossa vida. Mas eu preciso passar por aqui para pedir ajuda de todos vocês com a doação de sangue. O Ministério da Saúde recomenda a utilização deste tipo sanguíneo para os bebês recém-nascidos que necessitem de transfusão de sangue. Por isso, o apelo para que a população em geral e os doadores se sensibilizem e vão até o Banco de Sangue Santa Teresa para realizar a doação. Hoje nós estamos produzindo 60% abaixo do necessário para garantir a segurança dos nossos atendimentos. Hoje nós estamos com um estoque muito crítico de grupos sanguíneos específicos, que são os grupos de RH negativo, O negativo, O negativo, mas também estamos com um estoque crítico dos grupos de RH positivo. A unidade funciona diariamente, das 7 da manhã às 18 horas, inclusive aos domingos e feriados, na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp de DDD 24 992 69 4355. A lista completa dos pré-requisitos para a doação de sangue está disponível no site doisangue.doivida.com.br. Durante as férias escolares, pais e responsáveis devem ficar atentos ao uso excessivo dos celulares pelas crianças e adolescentes. Especialistas afirmam que deve existir um equilíbrio entre o uso de telas e as atividades ao ar livre. Com as férias escolares, as crianças e adolescentes podem aproveitar o dia, seja com videogames ou atividades ao ar livre, mas para aproveitar com qualidade, é necessário equilíbrio. No período de férias escolares, as crianças ficam um pouco mais ociosas em casa, não tem a escola, não tem as atividades rotineiras do dia a dia, e é comum elas não terem muitas atividades programadas, e aí acabam caindo nas telas, né? Diversão fácil,
jogo na ponta do dedo, só baixar o clique e já tem o que ela quer ali, né? Só que isso pode gerar alguns perigos, tanto para a saúde visual quanto para o desenvolvimento da própria criança, né? O uso de telas como, por exemplo, celular, tablet e televisores pode gerar diversos impactos na saúde das crianças. Além dos malefícios para a visão e para o ganho de peso, o impacto social também pode ser afetado. De uma maneira geral, essa questão do óculos de descanso, toda criança, desde que nasceu, anualmente, ela tem que ir ao oftalmologista. Se ela precisar de grau, ela não vai saber dizer para o familiar dela. Uma criança que nasce com uma miopia leve a moderada ou astigmatismo, ela não vai saber dizer para a mãe e para o pai que está com dificuldade visual. Para ela, o mundo está sendo apresentado daquela maneira, embaçado, e para ela aquilo é normal. Então, os pais e responsáveis têm que levar as crianças ao oftalmologista de confiança. Pais e responsáveis podem adotar atividades lúdicas, recreativas e em áreas livres como alternativa, para que as crianças aproveitem os espaços e realizem atividades físicas. Outras atividades como leitura também são boas opções para estimular as crianças. Se você não está conseguindo controlar muito bem esse tempo de tela, que prefira que essa criança espelhe o que ela está vendo na televisão. Jogue jogos na televisão, em televisão mais afastada, 2-3 metros de distância. É menos nocivo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de tela recomendado para menores de 2 anos é 0. Crianças de 2 a 5 anos devem se expor a 1 hora por dia a celulares e tablets. Entre 6 e 10 anos, o tempo aumenta para 2 horas diárias. E para os maiores, a orientação é de até 3 horas por dia. Todo esse tempo deve ser acompanhado por um adulto. O Banco Central divulgou na última segunda-feira, em Brasília, alguns ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança do Pix. As mudanças visam combater fraudes e golpes e vão entrar em vigor no dia 1º de novembro. A resolução foi publicada no site da instituição. Pela nova regra geral de segurança, nos casos em que o dispositivo de acesso eletrônico ao Pix, como um smartphone ou um computador, não estiver cadastrado no banco, as transações não poderão ser maiores que R$ 200. Quando houver a mudança para um celular desconhecido, o limite diário de transações instantâneas via Pix não poderá ultrapassar os R$ 1.000. Para transações fora destes limites, o novo dispositivo de acesso ao Pix deverá ser previamente cadastrado pelo cliente bancário para realizar as transferências de dinheiro via Pix, como nos casos em que o usuário mudar de aparelho, por exemplo. Em nota, o Banco Central explicou que essa exigência de cadastro se aplica apenas para aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico específico. O objetivo é minimizar a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles já utilizados pelos clientes para gerenciar chaves e iniciar as transações destes modelos de pagamento instantâneo, quando houver o roubo ou o conhecimento de login e senha do cliente. O Banco Central ainda determinou medidas que as instituições financeiras devem aplicar para garantir segurança nas transferências eletrônicas de recursos nas contas bancárias, como, por exemplo, adotar soluções de gerenciamento de risco de fraude, disponibilizar informações sobre os cuidados que os clientes devem ter para evitar estas fraudes e, pelo menos uma vez a cada 6 meses, os bancos devem verificar se seus clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central. Olha só, agora é oficial. A Feira Deguste foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Petrópolis. A lei do dia 19 de julho deste ano, assinada pelo prefeito Rubens Bom Tempo, foi publicada no Diário Oficial e oficializa o título. A lei tem por objetivo atribuir o título de Patrimônio Cultural Imaterial à Feira Deguste, observando um importante manifesto de domínio social, cultural e turístico por meio da celebração, devendo ser preservada pelo poder público e pela sociedade. Chegando à sua 100ª edição e com 8 anos de existência, a Deguste é celebrada no segundo final de semana de cada mês, emprega 22 pessoas diretamente e outras 100 de forma indireta. Conta com cerca de 15 cervejarias, 8 pontos gastronômicos, além das bandas participantes com 60 shows anuais. Vale salientar que a Deguste é atualmente o evento com maior participação cultural em um mesmo ano. A próxima edição da Deguste vai ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de agosto, que é a edição Rock, Cerveja e Revolução. Todos os detalhes podem ser conferidos no Instagram oficial, @Feira Deguste.
Alegando uma defasagem entre o momento da venda e do registro de declarações alfandegárias, alguns sites de compras no exterior vão começar a cobrar já neste sábado o imposto de importação de 20% sobre as compras de até $50 no exterior. Oficialmente, a cobrança só começa no dia 1º de agosto. A AliExpress e a Shopee confirmaram a intenção de cobrar a taxa já a partir de sábado, dia 27 de julho. A Shein só vai iniciar a cobrança à meia-noite do dia 1º de agosto. A Amazon ainda não informou a data em que vai começar a tarificação. Segundo a AliExpress, tendo em vista o prazo necessário para o ajuste das declarações de importação, de acordo com a nova regulamentação, todos os pedidos de compras efetuados na plataforma do AliExpress a partir do dia 27 de julho vão contemplar as novas regras tributárias. A taxa é de 20%. De acordo com a Shopee, 9 em cada 10 compras na plataforma são de produtos vendidos por varejistas brasileiros e que a taxação só vai afetar os 10% de consumidores que compram no exterior. A Shein informou que vai seguir rigorosamente a legislação e só vai começar a cobrança no dia 1º de agosto, mesmo com um intervalo entre a venda e a declaração à Receita Federal. Pelas regras aduaneiras, o imposto de importação de 20% vai incidir sobre o valor do produto, incluídas cobrança de frete ou de seguro. Os 17% de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, tributo arrecadado pelo Estado desde julho do ano passado nas compras eletrônicas, vão ser cobrados após somar o valor da compra e o imposto de importação. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Vamos conferir a previsão do tempo para as principais cidades do estado do Rio de Janeiro para este fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão de chuva para sábado e domingo. A gente começa com Nova Friburgo, que neste sábado amanhece com céu encoberto e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. As temperaturas devem registrar pouca variação, com mínima de 14 e máxima de 24 graus. No domingo, é estabilidade nas temperaturas e não chove. Para Teresópolis, também há possibilidade de chuvas isoladas para este sábado. Com elevação na temperatura, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 26 graus. E no domingo também não chove. O sábado em Petrópolis será de alta nas temperaturas e possibilidade de chuva na parte da manhã. À tarde, o céu fica nublado e as temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. No domingo, céu parcialmente encoberto e também não chove. Em Paraíba do Sul, a chuva também deve ser registrada neste sábado na parte da manhã. Com trovoadas isoladas e ventos fracos, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 29. No domingo, também há estabilidade nas temperaturas. A previsão do tempo para 3 dias neste sábado é de pancadas de chuva e também trovoadas isoladas, com os termômetros variando entre mínima de 19 e máxima de 30 graus. O dia será nublado. E o domingo, o dia ficará com poucas nuvens no céu. E esta foi a previsão do tempo. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo 199. Aproveite o dia, mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região, hidrate-se. Ótimo fim de semana e até mais! Mais notícias e informações você encontra no nosso site, em tvc16.com, além, é claro, das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias podem ser enviadas para o nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, se for mais fácil, no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda a gente está de volta com muita informação e as principais notícias para vocês. Eu aguardo vocês e até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.